Glória a Deus, glória a Deus. Esses dias eu tenho pensado muito na importância de investir tempo com Deus, investir tempo na busca de Deus, investir tempo em oração, na leitura da palavra, investir tempo jejuando, entregando e consagrando a nossa vida a Deus. A necessidade, sabe, que nós temos de estar buscando a Deus o tempo todo. Passar o dia ligado na presença de Deus, passar o dia ligado no que o Espírito Santo está nos falando, no que o Espírito Santo nos orienta, nos dirige, nos conduz. Eu tenho sentido muita necessidade, sabe, de Deus, cada vez mais. Uma necessidade, uma vontade de estar junto, de estar ouvindo a palavra, de estar lendo a palavra, de estar sempre ligado nas coisas de Deus o tempo todo. E às vezes eu olho para trás, agora mesmo a gente estava adorando aqui em casa e estava louvando e eu olho para trás e começo a lembrar de todas as pessoas que já caminharam, que a gente já caminhou junto. E essas pessoas foram consagradas, essas pessoas foram levantadas como pastores, essas pessoas foram enviadas para a obra de Deus. E muitas vezes eu principalmente, joguei o meu tempo fora. Talvez não busquei a Deus, talvez não, com certeza não busquei a Deus do jeito que eu deveria ter buscado. Não obedeci a Deus do jeito que eu deveria ter obedecido. E hoje eu vejo a necessidade de estar junto de Deus. E é interessante como Deus ele é tão maravilhoso que ele faz todas as coisas de uma forma perfeita, de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, porque mesmo ele mostrando para mim, ele deixando eu ver o tempo que eu perdi, ao mesmo tempo ele fala assim: meu filho, eu estou contigo. Esse tempo você pode recuperar a hora que você quiser. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, sabe? Da necessidade que nós temos de investir tempo em Deus. E por que eu falo investir? Geralmente as pessoas entrariam aqui e estariam falando: ah, nós vamos gastar tempo. Mas quando você está com Deus, você não está gastando nada, você só está investindo. Você só está investindo tempo, investindo a sua, a sua atitude, o seu tempo, o seu dia. Você está investindo para receber mais de Deus e estar na presença de Deus e ser abençoado por Deus, ser corrigido por Deus, ter cada vez mais a certeza de que nós somos filhos de Deus, ter cada vez mais a certeza da nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus. Sabe, eu acho interessante algumas coisas e vem na minha cabeça coisas que a gente ouviu de pregadores, quando eles falavam que quando você está na presença de Deus é como se você estivesse na casa do seu pai mesmo. Que você pode entrar, você abre a geladeira, você vê o que tem, você vai nas dispensas, você vai e você vê as bênçãos e você fala: ô papai, eu quero isso aqui, o senhor me dá. Ô papai, olha, eu estou precisando disso aqui, o senhor me dá. E muitas vezes,
E isso é uma coisa minha, eu acho engraçado que é uma coisa que eu nunca consegui pedir muita coisa para Deus, porque eu já acho que Deus me dá tanto. E você entrar diante de Deus só para agradecer, falar: ô papai, eu te amo tanto. O Senhor tem cuidado tanto de mim e da minha família. Essa necessidade que nós temos, sabe, de ter uma intimidade, de ter um relacionamento, de ter um tempo de qualidade com Deus. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, pode ser o tempo que você tem. Tem muita gente que entra e fala sobre oração. Ah, porque eu oro 3 horas, 4 horas, 5 horas, e aí eu fico imaginando, esse povo não deve ter mais nada para fazer na vida, né? Não trabalha, não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Ele vive só para isso. E nós, como pessoas imperfeitas, como pessoas falhas, como pessoas pecadoras, a gente pega aqueles 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e entra na presença de Deus e mergulha no Espírito Santo e fala assim: Pai, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser da minha vida. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 29, nós lemos assim: E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sabe, muito mais importante do que o tempo, muito mais importante do que a quantidade de tempo que você vai estar na presença de Deus, é se você está na presença de Deus com inteireza de coração. Naquele tempo você está só ali, você está só com Ele. É um tempo seu e dele. É um tempo onde você entra na presença dele e você fala: papai, eu sou teu, eu estou aqui. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. A gente tem necessidade de ter esse tempo de qualidade com Deus. Nós temos necessidade de ter esse tempo de busca, de aprendizado. Esse tempo em que nós chegamos na presença de Deus e falamos: Jesus, me ensina a tua palavra. Me ensina as tuas parábolas, me ensina a forma como o Senhor pregava para aquelas pessoas. Sabe, você chegar na presença de Deus e falar: Jesus, eu quero ser teu imitador. O Senhor é o meu espelho, o Senhor é o meu modelo. Eu quero imitar o Senhor, eu quero saber, Jesus, aqui nessa situação, o que o Senhor faria? Aqui nessa situação, Jesus, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual passo eu dou? E a gente ter a paciência de entrar na presença de Deus e não só falar, não. Você ficar em silêncio para ouvir a resposta de Deus, para ouvir Deus falar com você. É por isso que aqui em Deuteronômio ele fala que nós procuraremos o Senhor e acharemos o Senhor se procurarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a gente vê duas parábolas que falam claramente sobre isso. A parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida, onde a mulher perde uma dracma, uma moeda, e ela busca aquela moeda diligentemente, ela não para, ela não desiste, ela busca aquela moeda até encontrar. Ela varre a casa, ela limpa tudo, ela vai nos cantinhos, ela vai nas frestas, ela procura todo lugar onde a moeda pode ter caído e ela encontra. E quando ela encontra, ela pega aquela moeda, chama as amigas dela e fala: venham se alegrar comigo, porque eu achei o dinheiro que eu tinha perdido.
Sabe, eu acredito que quando nós buscamos a Deus tem que ser da mesma forma. A gente entrar na presença de Deus e buscar a Deus. Enquanto Deus não falar com a gente, nós não saímos da presença dele. A gente buscar, até encontrar, até você sentir o abraço, o aconchego de Deus, até mesmo que você não escute nada. Mas você sente aquela paz invadindo o seu coração, você sente aquela paz invadindo a sua alma, o seu espírito. E você buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, nós lemos assim: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Sabe, nós buscarmos a Deus, nós buscarmos a Jesus, nós buscarmos ter uma intimidade com Deus e com Jesus de uma tal forma que nós vamos sentir o poder da ressurreição de Cristo, nós vamos participar dos sofrimentos dele. É como se nós estivéssemos sendo chicoteados, esbofeteados, cuspidos junto com ele, pregados naquela cruz junto com ele. Talvez assim a gente entenda uma parte, um pedaço, uma milenésima parte do que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Mas para isso nós temos que buscar a Deus. Nós temos que ter uma intimidade com Deus, nós temos que ter uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, para poder entender o que aconteceu ali naquela cruz. Poder entender o que Jesus, por que Jesus disse aquelas coisas que ele disse ali na cruz. Entender por que Jesus no Getsemane, ele chorou, ele se agoniou, ele sangrou de tanta agonia que ele estava sentindo. E chegar ao ponto de ter a revelação de que a agonia de Jesus não era pelo sofrimento, a agonia de Jesus não era pela dor que ele ia sentir, a agonia de Jesus não era pela morte, mas a agonia de Jesus era porque Deus iria se afastar dele quando ele estivesse na cruz. Quando fosse colocado sobre Jesus todos os nossos pecados, o Pai, que nunca abandonou o Filho, eles nunca tinham se separado. O Pai teria que se separar de Jesus, porque Deus não compactua, Deus não convive, Deus não está no mesmo lugar de pecado. E quando os nossos pecados foram jogados em cima de Jesus naquela cruz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Deus se afasta. Porque Deus não podia ficar junto do pecado. Naquele momento, Jesus sofreu o castigo que nós tínhamos que sofrer. Naquele momento, Jesus pagou o preço, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Ele recebeu sobre ele todos os pecados que já tinham sido cometidos, todos os pecados que estavam sendo cometidos naquele momento. E ele recebeu sobre ele todos os pecados que ainda seriam cometidos dali para frente. E pagou o preço por todos. Todos. A agonia de Jesus, que fez Jesus sangrar no Getsemane, foi essa. Ele teria que, mesmo que por um instante,
ele teria que se separar do Pai. E muitas vezes nós não buscamos a Deus. Nós temos toda oportunidade, nós temos todo o tempo, nós temos todas as chances e as ferramentas e tudo preparado, e nós não buscamos a Deus. Nós negligenciamos o tempo com Deus. No livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, nós lemos assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Quando nós lemos essa passagem, muitas vezes a gente não entende. Mas Isaías está dizendo que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Então ele está querendo dizer que vai chegar uma época em que nós não vamos mais encontrar Deus. Nós vamos buscar a Deus e não vamos encontrá-lo mais. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz que depois que Jesus levar a sua igreja para os céus, depois que Jesus arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo será levado, a palavra de Deus será levada. E nós vamos buscar a Deus e não vamos achar. Aqueles que ficarem vão buscar a Deus e não vão encontrar. É aí que nós vamos ter que viver pela fé. Nós vamos ter que viver única e exclusivamente por aquilo que nós já aprendemos, já guardamos, já entendemos da palavra de Deus. É por isso que hoje, quando nós podemos achar a Deus, hoje, quando nós podemos entrar na presença de Deus, nós temos que aproveitar todo o tempo que nós tivermos. Nós precisamos aproveitar para estar na presença de Deus, para falar com Deus, para buscar a Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus, exaltar o seu nome, dizer que Ele é santo. A gente costuma buscar a Deus só na hora dos problemas, só na hora das tempestades, só quando a coisa está ficando apertada para o nosso lado, aí nós vamos e buscamos a Deus. Mas a gente precisa entender que a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo, justamente para que na hora da tempestade não tenha necessidade de nós buscarmos, Ele já está conosco. Muitas vezes, quando nós só buscamos a Deus na hora da dificuldade, às vezes a gente não acha. Porque nós estamos tão sujos do nosso pecado, nós estamos tão longe de Deus, que muitas vezes Deus não escuta a nossa voz. Apesar de que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. Mas Deus, ele não compactua com o pecado, Deus não vive com o pecado, Deus não entra onde o pecado está. Então, para encontrar a Deus, para buscar a Deus, nós temos que nos arrepender do nosso pecado, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. A própria palavra de Deus nos fala que nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 31, nós começamos a ver aqui como que nós buscamos a Deus e recebemos suas bênçãos. A palavra de Deus, ela diz aqui em Lucas 12, 31, ela fala o seguinte: busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar saber qual é a vontade de Deus para nós. É pegar a sua palavra e ler e ver o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós. Está escrito na Bíblia. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Ajude as pessoas, seja uma bênção.
Então aqui nós vemos, busquem o reino de Deus, ou seja, adorem o Senhor, busque o Senhor de todo o teu coração, busque o reino de Deus, busque tratar bem as pessoas, o reino, as pessoas. E todas essas coisas, ou seja, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, nos serão acrescentados. E nós vemos também no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 9, quando a palavra de Deus nos fala assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Quando nós estamos buscando a Deus, essas coisas acontecem para nós, porque nós vamos pedir e o papai vai nos dar. Nós vamos buscar e nós vamos encontrar, nós vamos bater. E Deus vai abrir a porta para nós, porque a palavra de Deus diz que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha uma porta de maldição, ninguém mais abre. Nós precisamos entender a necessidade de buscar a Deus em todo o tempo. Buscar a Deus enquanto Ele pode ser achado. Buscar a Deus em todo o tempo, em todo lugar. Não importa onde você esteja. Quando você está passando por alguma dificuldade, você olhar e falar: papai, estou passando por essa dificuldade, me ajuda aqui. Sabe, eu sou testemunho vivo disso. A Fátima sabe muito bem, é testemunha também disso. Quantas vezes nós estamos em alguma situação? Já houve situação em que nós estávamos passando por uma chuva muito grande, muito forte, não dava para enxergar nada. E que nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, pare essa chuva. E a chuva parou. E coisas simples do nosso dia a dia, de nós entrarmos no estacionamento, muitas vezes atrasado, porque precisa de ir numa consulta ou alguma coisa, e você chegar e falar: papai, me dá uma vaga aqui nesse estacionamento. Uma pessoa sai na hora, e você vai e pega a vaga. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Buscar a Deus e entender que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas. No tempo de Deus, do jeito de Deus, na forma de Deus, não na nossa. Não na nossa vontade, não no nosso tempo, no tempo dele, na forma dele, porque ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é tudo em nós e nós somos dele. Que essa palavra venha nos trazer o entendimento de que nós precisamos buscar a ele em todo tempo, em todo lugar, que nós precisamos buscar a ele de uma forma íntima, tendo um relacionamento com Deus, aprendendo a ter um relacionamento, aprendendo a ouvir a sua voz, pedindo ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, que abra os nossos ouvidos, para que a gente possa enxergar as coisas que Deus faz, para que nós possamos ouvir as coisas que Deus nos fala, as coisas que o Espírito Santo nos fala, as coisas que Jesus nos fala. E que nós possamos entender da necessidade de buscar a Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a minha vida, a nossa casa, em nome de Jesus. Aonde quer que a gente vá, que a gente seja uma bênção. Por onde quer que a gente passe, que a gente faça a diferença, em nome de Jesus. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a Deus, vejam a Jesus, vejam o Espírito Santo agindo na nossa vida, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal tem um conteúdo bom, bacana, e que ele merece ser distribuído para todas as pessoas em todos os lugares. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie nas suas redes sociais para os seus contatos. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em nome de Jesus. Seja abençoado. Tenha um dia, uma semana abençoada. Abreijos para você e até o próximo vídeo.